Então, depois que eu voltei, né, eu me casei, eu tive filho e, assim, eu fiquei vários anos na área. Mas chegou um ponto que eu percebi que não era mais uma escolha minha, sabe? Que eu estava fazendo aquilo porque eu tinha estudado aquilo, mas eu não me via fazendo aquilo para o resto da vida. Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Rê! Oi, gente, tudo bom com vocês? Quase que não começa o nosso podcast. Meu Deus, olha, a gente já tava rolando aqui antes. Já tava. Mas antes da gente apresentar a nossa super convidada de hoje, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Gente, olha, eu vou falar, ela é um avião, essa mulher. Nós temos nossos recadinhos de sempre, né, Sim. Rê? Pessoal, se você não curtiu a gente ainda, se você não se inscreveu no nosso canal, aproveite esse momento, vai lá no dedinho, aperta lá para você se inscrever, ative as notificações para você receber todos os nossos conteúdos, né, que são sempre divulgados aí às terças-feiras às 16h22. E curta também a nossa página no Instagram, lá né? tem os cortes. Exatamente. Tem um pouquinho da nossa vida ali, né, Rê? E se você tem alguma amiga que está desanimada, que não sabe mais o que vai fazer da vida, já manda esse aviãozinho no grupo da família para todo mundo, porque, olha, se a pessoa não sair empolgada aqui hoje, a gente não sabe mais quando ela vai sair. Com certeza. E vamos também chamar a nossa mensagem de otimismo da semana com o nosso Paulo Amara. Olá, meninas! Olá, pessoal que está aqui também nos assistindo. A nossa mensagem de otimismo hoje é que tudo irá melhorar. Às vezes, a vida nos leva por caminhos difíceis e de grande sofrimento, e é quase impossível não sentir desânimo ou desespero. Mas lembre-se que são esses caminhos mais complicados que levam aos melhores destinos. Não pense que sua vida é difícil, mas antes encare-a como desafiadora e use seu espírito guerreiro para vencer todos os obstáculos que ela lhe colocar. Por muito duro que possa ser continuar, não desista, pois todo sofrimento irá valer a pena. Não perca a esperança, tudo irá melhorar. Um beijo, meninas, um beijo, pessoal, e até o nosso próximo programa. Obrigada, Paulo. Um beijo grande para você. E Rê, esse é o episódio para a pessoa se animar. Né? Com certeza. Já manda naquele grupo da escola, das mães da escola. Mães desanimadas, aquele pessoal que já faz um ano que não faz nenhuma atividade física, que não faz nada. É isso aí. E a nossa convidada de hoje é a Gisela Miller. Ela está psicóloga, é isso? Porque perfeito. Tudo pode mudar a qualquer momento com ela, né? Seja bem-vinda aqui no nosso podcast. Obrigada. Gente, ela já passou em consulta comigo hoje, para vocês terem uma ideia. Ela veio de Campinas, veio de longe. Acho né? que ela nem dormiu hoje. Eu acho que ela veio direto da balada. Seja bem-vinda aqui no nosso podcast. Obrigada, um prazer estar aqui com Que vocês. legal. O prazer é todo nosso, porque, olha, foi realmente uma inspiração. Eu queria que você contasse um pouquinho do início da sua trajetória, porque quando começou a consulta eu já tomei lá uma super surpresa. Ela não tinha me falado isso, para mim é uma coisa que me toca pessoalmente. Conta um pouquinho do seu início para nós. Então, eu estudei música desde criança e saí do ensino médio, fui direto para a faculdade e eu estudei piano clássico na Unicamp, fiz meu bacharelado. E depois que eu terminei, eu tive a oportunidade de ficar 4 anos fora. Fiquei 1 ano na Alemanha, fiquei 3 em Budapeste, na Academia Superior de Música de Budapeste, fazendo especialização em práticas interpretativas, né? E voltei para o Brasil depois, fiquei vários anos na área. Você tocava, assim, como solista de orquestra? Como que era a sua... Isso. Durante a faculdade, logo depois, eu tive a chance de fazer 3 concertos com a Orquestra Sinfônica de Campinas. Nossa, que Legal, máximo! né? E depois, quando eu morei na Hungria, eu tinha trio, tinha quarteto, fazia trio com violoncelo e violino. Também tinha um trio com piano e 2 clarinetes, né? E
E nessas formações a gente fez concertos em alguns lugares, incluindo a Academia Superior de Música de Bucareste, na Romênia, né? Então, assim, tinha uma rotina artística bem intensa, né? Eu fui para estudar, mas a gente tinha uma rotina artística intensa, conseguia fazer várias apresentações. E quantos anos você tinha, assim, nesse período que você morou fora? Então, eu não fui tão jovem, né? Porque a maioria das pessoas vai com 20, 21 anos. Eu, como eu fiquei juntando uma grana antes de viajar, eu fui com 27, né? E voltei com 30 para 31. Nossa, mas é uma experiência muito enriquecedora, né? Foram anos muito importantes na minha vida em todos os aspectos, né? Tanto no aspecto profissional na época, como no aspecto cultural. Né? Eu tenho bastante eu tenho uma fascinação, assim, por culturas diferentes, até por poder falar idiomas diferentes, né? Eu falo inglês e alemão. Então, foi um período muito rico, assim, da minha vida. Nossa, que incrível. E, bom, e aí, de repente, você achou que não, né, queria mudar. Como foi esse ponto de virada aí que você fez? Então, depois que eu voltei, né, eu me casei, eu tive filho e, assim, eu fiquei vários anos na área. Mas chegou um ponto que eu percebi que não era mais uma escolha minha, sabe? Que eu estava fazendo aquilo porque eu tinha estudado aquilo, mas eu não me via fazendo aquilo para o resto da vida. Tá. Você dava aula? Eu dava muitas aulas, eu acompanhava coral e eu me apresentava também. Mais em formação de música de câmara, né? Com o trio, do que como solista, né? Tá. E aí, quando eu fiz 45, né? Que daí meu filho já estava numa idade, ele estava com 10 anos, que eu olhava e falava, bom, agora já dá para mudar de carreira, fazer uma transição, trabalhar, estudar, né? Eu prestei psicologia. E aí... Bem diferente. Né? E daí, durante os anos de faculdade, da faculdade de psicologia, eu trabalhava durante o dia, dando aula de inglês e alemão, e fazia faculdade de psicologia à noite. Tá. Né? E aí foi um período muito intenso, porque eu tinha tanta certeza dessa transição de carreira que, simultaneamente à formação, né, à faculdade, eu fazia formação em análise do comportamento também. E aí eu participei de vários congressos, de várias palestras, assim, foram anos muito, muito intensos. Porque aquilo que a gente está fazendo ali com 20 e poucos anos, você jogou lá para frente, né? Foi fazer com 45. Isso. Né? Foi bem assim mesmo, assim. Psicologia foi uma decisão muito pensada. Você sempre gostou, assim, dessa área? Você fazia terapia? Por que você escolheu a psicologia, assim? Eu fiz terapia em vários momentos da minha vida, assim, não foi direto, mas eu fiz em vários momentos. E grávida eu fui fazer psicoterapia, porque eu queria ser uma mãe equilibrada, vamos dizer assim, né? E foram anos importantes, assim, da minha vida. E aí, quando eu pensei em mudar de carreira, eu não sei, fazendo psicoterapia, né? Eu me via ali dentro da clínica atendendo. E aí eu fui fazer um curso de análise do comportamento antes de eu começar a fazer a faculdade de psicologia. Ah, você fez antes? Eu comecei a fazer antes. Mas para eu atender, estava muito claro para mim que eu precisava fazer a faculdade. E aí eu prestei vestibular e comecei a estudar, mas assim, com muita certeza de que eu ia terminar a faculdade já atendendo, que eu já ia começar a atender e que eu ia fazer isso para o resto da vida. E eu tenho muito essa certeza, assim. Eu faço isso com muito entusiasmo, tento fazer com muita propriedade, eu estudo muito, eu nunca paro de estudar, né? Eu estou sempre fazendo curso, eu estou sempre lendo, eu estou sempre participando de congresso, sempre me atualizando. E, por exemplo, fala um pouquinho o que é a análise do comportamento, assim, porque é aquela terapia cognitivo-comportamental, é diferente, como que é essa linha, assim? Acho que dá pra gente... Vamos lá. Quando a gente fala em terapia cognitivo-comportamental, você tem o indivíduo, você tem um ambiente, né, essa interação, e a gente tem uma componente que a gente chama de mediacional, que é o pensamento. Tá. E aí, na questão do pensamento, a gente tem 3 divisões. Você tem as crenças centrais, que norteiam
norteiam a vida da gente, as crenças intermediárias e os pensamentos automáticos. Então, quando você vai trabalhar com terapia cognitivo-comportamental, a gente tem que trabalhar bastante esses 3 aspectos, né? Quando você fala de análise do comportamento, a gente tem 2 pilares assim, principais. Você tem o indivíduo e o ambiente. Tá. Então, tudo é interação do indivíduo com o ambiente. A gente fala em pensamento, a gente fala, mas a gente fala em comportamento de pensar, comportamento de sentir. Tá. Né? Então, assim, na verdade, acho que é a melhor forma de eu definir as duas, assim. Como se fosse o hábito de ter aquele pensamento Perfeito. e o hábito de ter aquele comportamento. Isso, tá? exatamente. E aí você também, a gente conversando antes, você entrou nessa área do autismo em adultos com o diagnóstico tardio, é isso? Isso. 3 anos atrás, eu estava atendendo 2 clientes e eu suspeitava que esses clientes fossem autistas nível de suporte, mas nessa época eu tinha 2 anos de formada, então eu não tinha uma capacitação específica para autismo nível de suporte. Tá. Como eu tinha essa suspeita, eu encaminhei os clientes para avaliação neuropsicológica e eu fui fazer a minha primeira capacitação para atendimento de autista nível de suporte em adultos. E aí, enquanto eu estava fazendo a minha capacitação, os clientes trouxeram os resultados das avaliações neuropsicológicas e ambos são, né, autistas nível de suporte. E aí eu me identifiquei muito, porque me identifiquei no seguinte sentido, de ter bastante facilidade de identificar isso, né? E aí eu fui a fundo, fiz a minha primeira capacitação inteira e ano passado eu fiz a minha segunda capacitação avançada, né? Um curso muito intenso, muito profundo, porque são muitas videoaulas e muita bibliografia, né? Então, agora o meu público de adulto de autismo nível 1 de suporte, ele aumentou consideravelmente. E essas pessoas que te procuram, elas já têm filhos com diagnóstico e aí elas buscam esse diagnóstico nelas mesmas? Ou, por exemplo, esses 2 pacientes, eles tinham outros familiares com autismo? Ou você trouxe isso... Eles nunca tinham pensado nisso? Nessa possibilidade? Não, um deles já veio, quando ele veio procurar o processo terapêutico, ele já tinha algum tipo de suspeita, Tá. né? E aí, durante os atendimentos, eu fui levantando essa hipótese diagnóstica. Tá. O outro paciente era mais jovem, assim, né? Então, assim, na transição ali para uma fase de jovem adulto, né? Tá. E eu também suspeitava. Então, daí essa suspeita partiu de mim. Perfeito. Né? E, por exemplo, para quem está assistindo a gente, né? Por exemplo, o que fez você suspeitar que eles tinham autismo? Porque às vezes a pessoa sofre com isso a vida inteira. Porque foi né? um diagnóstico que teve um estigma durante muitos anos, né? anos. E aí a pessoa fala, eu não tem nada a ver comigo, né? Quais comportamentos você pode elencar, se é que dá para você fazer isso, para que a pessoa fale, não, eu acho que eu preciso procurar um profissional para... Sim. E também, se você puder falar depois da diferença entre o autismo no adulto homem e mulher, porque dizem que mulher é diferente, eu não sei se isso é verdade, né? Mas fala um pouquinho assim das características nos 2 gêneros aí. Tá, então vamos lá, vamos por partes. Olha, normalmente, primeiro eu vou falar do geral, depois eu Tá, faço perfeito. um pouco das características no homem e na mulher. Normalmente, o que acontece? O autista chega até a clínica para procurar psicoterapia porque ele está sofrendo de ansiedade. Tá? Então, vamos pensar uma pessoa que não tem diagnóstico, mas que ela sofre de bastante ansiedade. E aí você começa a fazer uma investigação bem apurada, né? Porque o autismo, ele é um diagnóstico clínico, né? Na observação clínica. Então, a gente começa a levantar as características da pessoa.
Então, a pessoa traz várias coisas do tipo assim, ela traz situações em que ela entra em uma sobrecarga sensorial, por exemplo, né? Então, assim, eu estava no meio de gente, aquele burburinho, aquela coisa me deixou super estressada, eu tive uma crise de ansiedade. Então, começa assim. Então, tem as sobrecargas sensoriais, quando a pessoa tem uma hipersensibilidade sensorial ou auditiva, ou olfativa, ou visual, por exemplo. Isso é uma característica. Outra característica, seletividade alimentar, né? Então, tipo, quais são os seus hábitos alimentares? A pessoa não consegue comer muito pouca coisa, ou então principalmente relacionado a texturas, né? Eles têm muita dificuldade com texturas, né? Tem alguns clientes que não conseguem comer coisa muito de molho, ou então coisas moles, né? Então, preferem coisas crocantes, coisa do tipo. Muita dificuldade, às vezes, de comer vegetais. Então, bastante seletividade alimentar. Muitos com distúrbio de sono. Muitos com dificuldade de interação social. Então, muitas pessoas que são meio solitárias, e aí a gente vai tentar entender o processo, não consegue se engajar em nenhum grupo social, né? Então, essas são 4 características bem marcantes, assim, né? E aí, por exemplo, uma pessoa que tem 3 características, você já consegue identificar. Ou a pessoa não é autista, nível de suporte, mas ela está dentro de um espectro ampliado. Tá. Né? Também pode acontecer isso. E, na maior parte das vezes, com déficit de atenção, né? Então, o que significa isso? Uma pessoa que tem questões nas funções executivas, né? Que estão relacionadas a planejamento e execução. Então, a pessoa não consegue, tem muita dificuldade de fazer planejamento de curto, médio e longo prazo, né? Principalmente, por exemplo, longo prazo seria uma faculdade, por exemplo. Como é que você vai se organizar para você ter uma regularidade de você se planejar, para fazer trabalhos que você tem que entregar daqui 1 mês, daqui 15 dias, né? Então, são pessoas que começam e largam as coisas com muita frequência. E uma outra coisa, pessoas que se estressam com falta de rotina, pessoas que precisam muito de previsibilidade, né? Então, muitos autistas, por exemplo, você vai convidar, não vamos sair agora, mas de jeito nenhum. Isso gera Gera até um estresse. Muito estresse, muito estresse. Então essas são características bem marcantes, assim. E no homem e na mulher, o que acontece? Olha, a mulher é cobrada de ser multitasking desde muito cedo, né? Então, o que acontece? Tem um aspecto super importante. O cérebro autista, ele é um cérebro monotarefa, tá? É fazer uma coisa de cada vez. E é um cérebro que gasta, em média, 25% a mais de energia do que um cérebro neurotípico. Olha que interessante. Então, o que significa isso? Vai gastar mais glicose, vai gastar mais tudo, né? Por isso, as pessoas entram em sobrecarga com mais rapidez, né? O que acontece com a mulher? Ela é uma autista que tem um cérebro monotarefa, mas ela é cobrada de ser multitasking. Então, a gente recebe as mulheres na clínica com diagnóstico de bipolaridade, de transtorno borderline, você está entendendo? Com nível de ansiedade altíssimo, e aí, até às vezes, até esquizofrenia. Aí, quando você começa a fazer uma observação clínica bem detalhada desde o começo, e aí você encaminha para uma avaliação neuropsicológica só para ter a confirmação, é autista nível de suporte, não é nem borderline, nem bipolar, entendeu? Ela vem com um diagnóstico isso. errado, então, ou ela desenvolve essas... Muitas vezes ela vem com diagnóstico errado, Tá. né? Ou com comorbidade e tal. E aí, o que acontece, né? De pessoas que eu já recebi na clínica, né? Que fazem atendimento. Depois de 6 meses de psicoterapia, nossa, é a primeira vez na vida que eu estou me sentindo não exausta, né? E às vezes eu falo para os clientes, é como se você estivesse dentro de uma panela de pressão. Ela fala, nossa, acho que é a melhor descrição que você poderia me dar, né? Então, eu acho que eu acho que é a maior diferença, assim, que existe, sabe? Entre Interessante. Entre um e outro, mais por causa da
cobrança social, entendeu? Tá. Não necessariamente do comportamento. Aí como o comportamento se manifesta, né? Tá. Mas muito mais por uma cobrança, como mulher e homem são cobrados. Diferente, né? É. E, por exemplo, essas pessoas, como que é a vida delas, assim? Elas têm dificuldade no trabalho, no relacionamento, enfim, né, conjugal, afetivo? O que elas trazem, assim? E como a terapia pode ajudar, né, a ter uma vida mais tranquila, mais funcional, assim? Isso. Então, vamos pensar, né? Como é que é um processo terapêutico para autista, nível de suporte? Eu acho que a maneira melhor de explicar é assim: trazer qualidade de vida de neurotípico para um autista. Porque, assim, antes dessa pessoa ter um diagnóstico tardio, vamos dizer assim, ela é cobrada de ter... É o que a gente estava conversando. Ela é cobrada de comportamentos e de... Como que eu... Desempenho. De assim. desempenho neurotípico. Que ela né? não tem como ter. Não, porque o sensorial dela é muito mais aguçado, muito mais sensível, né? Então, quando a pessoa chega, quais são os processos? Assim, qual é o passo a passo? Vamos entrar primeiro num processo de autoconhecimento. E autovalidação. Então, tá. Então, se é assim, beleza. Eu sou assim. Eu tenho que me entender desta forma, aceitar como eu sou. Então, tá bom. Agora a gente vai procurar a melhor maneira de você ter qualidade de vida. E aí, o trabalho não é infinito, né? Porque a pessoa tem que ter autonomia para algum dia ter a alta do processo terapêutico, né? Mas é um processo de busca de qualidade de vida. Eu acho que essa coisa de entender que você não é todo mundo, literalmente, né? E buscar se adequar àquilo que faz sentido para você, né? E você tem pacientes também com altas habilidades, isso acontece bastante, porque às vezes a gente tem, né, enfim, pessoas que a gente tem como referência que parecem ter realmente mais capacidade cognitiva. Isso é verdade? Como funciona isso? Isso é verdade. Eu atendo vários pacientes com altas habilidades e muitos deles autistas, nível de suporte com altas habilidades, né? E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa foi super bem na escola ao longo da vida, né? Teve notas altíssimas, mas era o nerd da turma, era o esquisito, a esquisita, uma coisa do tipo, né? Só que o que acontece? Olha, às vezes ao longo da vida, né? Até você chegar na idade adulta, você mora com os pais. Então, por exemplo, você vai para a escola, você tem um excelente desempenho escolar, mas você não precisa, tipo, cuidar de compra, lavar roupa e tudo mais. A rotina do dia a dia. Casou, e principalmente depois que tem filho, você se perde. Porque, assim, aí muitas vezes você começa a ter diagnóstico de ansiedade nesse momento, porque você é obrigada a ser multitarefa, mesmo que você não queira e mesmo que você não tenha condições. E aí, às vezes, o diagnóstico tardio vem daí, entendeu? O que lá atrás, o que o seu ambiente lá atrás não te trazia determinadas demandas que pudessem te desencadear ansiedade e depressão, a ponto de você procurar uma ajuda e fazendo uma avaliação clínica, você se descobrir autista nível 1 de suporte, na idade adulta não tem jeito de ser diferente, quando você monta uma família, por exemplo. Porque também os perfeito pais, isso. um dos pais provavelmente também pelo que você falou. Sim. Então, ele não vai estranhar o seu comportamento, porque o comportamento dele também tende a ser dessa maneira. Quando você vai para... Né, ter uma vida autônoma, uma pessoa que é neurotípica, que não tem essa vivência, ela vai falar, não, isso que você faz me causa estranhamento, né? E eu acho que para o TDAH também faz sentido isso que você está falando, assim, sentido. Enquanto você tem, né, o suporte da família, tal, você é o nerd, só tira notas altas, tal, de repente tudo se desorganiza na sua vida. Isso, daí as pessoas veem, mas Gisela, como assim? Antes não era nada desse jeito. Então, tá bom. Como é que era a sua vida quando você morava com seus pais? Legal. Né? Isso, né? Por exemplo, vamos pegar um caso que, assim, o pai provavelmente autista, aí a pessoa tinha um ambiente em casa super tranquilo.
Final de semana, saía se queria. Se não queria, ficava em casa. Silêncio, sem muito barulho. Casa, comida, roupa lavada, o desempenho era acadêmico e no trabalho. E, às vezes, se tiver sorte, um trabalho que também tem um ambiente super tranquilo, em termos de interação social. Às vezes a pessoa trabalha com mais um só, por exemplo. Não tinha grandes exigências de socializar, né? Exato. Casou, compra, limpeza, faxina, reforma de apartamento. Não, isso é enlouquecedor. E aí, filho, você tem que levar, você tem que buscar. Aí Mil atividades. Mil atividades. E aí chega final de semana, a criança começa a ter atividades sociais, né? Compromissos sociais. No começo, quando é muito pequeno, os pais vão juntos. Às vezes, 2, 3 compromissos por final de semana. Aí não dá. Aí é demais. Aí a gente entra em todo esse processo de entender. Você entendeu porque você teve um diagnóstico tardio? Lá atrás, você não tinha demandas para para essas habilidades. Para essas características se manifestarem, entendeu? Né? Nossa, isso é muito interessante, né? Então, Incrível. E aí, você perguntou sobre casais, né? Às vezes eu tô atendendo o autista, né? Sei lá, ou o marido ou a mulher. Atendendo individualmente, aí o parceiro entra em contato comigo, né? Com a anuência do meu cliente ou da minha cliente. Será que eu posso conversar com você? Eu falo, vou conversar com o meu cliente e se ele autorizar, a gente pode marcar um horário. Normalmente autoriza. Aí eu atendo a pessoa e aí a pessoa me traz mais alguns aspectos e aí a gente consegue ter uma visão mais ampliada, sabe? E resultados muito melhores. Muito melhor. Quando o casal tá na mesma sintonia, assim, de buscar realmente... Porque eu acho que muita gente no meio do caminho acaba se separando mesmo, né? Dependendo do nível de estresse, sim. Né? Mas quando os casais eles querem se acertar, tem bastante abertura de ambos os lados para que eu ouça a outra parte, sabe? E aí pode ser ouvindo individualmente, cada um, e, eventualmente, até fazendo alguns atendimentos do casal mesmo, né? Nossa, como muito se fosse legal. uma terapia de casal, assim. Isso, exato. Porque a outra parte também tem que saber, né? O que ela pode esperar, o que ela não pode esperar. Que ela pode até ter de expectativa. Expectativa mesmo, né? Então, exatamente isso. Porque normalmente o que eu faço, né? Quando eu atendo o autista e a esposa ou o marido querem conversar comigo... e quando vem conversar comigo, a primeira sessão que eu tenho com esse parceiro ou parceira, eu dou uma aula sobre o cérebro autista. E aí tudo faz sentido, entendeu? Ou, por exemplo, né, normalmente a gente faz orientação parental quando a gente atende criança ou adolescente. Mas, às vezes, mesmo atendendo um adulto, eu tenho um encontro com os familiares. Por exemplo, digamos que seja um autista adulto morando com os pais. E digamos que essa pessoa não esteja conseguindo se fazer entender, né? Aí eu pergunto, você gostaria que eu conversasse com a sua família? Normalmente, eu faço todo um processo de psicoeducação para que a própria pessoa consiga fazer um processo de psicoeducação com a família. Mas digamos que essa pessoa esteja passando por períodos de muita ansiedade, né? E até crises de pânico. Eu pergunto, você gostaria que eu conversasse com a sua família? Eu gostaria. Eu agendo uma sessão com os familiares, com os pais ou com os pais e irmãos. Eu dou uma aula das características autistas. Aí, e como essa família pode ajudar o autista quando ele estiver com uma crise de ansiedade, por exemplo. Nossa, o céu se abre, sabe? O céu se abre. Tudo faz sentido para a família. E eles adquirem repertório para poder ajudar essa pessoa em crise, entendeu? Perfeito. E, por exemplo, medicação, você já teve alguma experiência que, por exemplo, a pessoa estava tratando como ansiedade, mas, na verdade, enfim, tomando antidepressivo e tal. E aí, com esse diagnóstico, a pessoa conseguiu deixar de tomar algum medicamento, enfim, ter mais essa parte de suporte terapêutico sendo suficiente? Então, olha, maior parte das vezes... o autista precisa de medicação para ansiedade e depressão. Tá. Ou os dois, ou pelo menos um deles, né? Se não direto, em períodos da vida. Principalmente em períodos de transição,
porque eles têm muito mais dificuldade de adaptação. Então, vai mudar de cidade, vai mudar de emprego. O que a gente faz? Às vezes a gente encaminha, porque aí a pessoa começa já a trazer sintomas ansiosos, eu encaminho para o psiquiatra, faz uma consulta bem elaborada, uma consulta bem detalhada. Normalmente, quando é a primeira consulta, eu, na medida do possível, eu gosto de estar junto para conseguir isso é muito contribuir, legal, né? sabe? E aí, o que acontece? Várias medicações psiquiátricas, elas trazem uma permeabilidade cerebral. E por isso a pessoa consegue ficar um pouco mais tranquila para essa fase de adaptação. Perfeito. Entendeu? E você falou da relação do TDAH. Como que funciona essa relação de autismo e TDAH? O TDAH também está no espectro autista, sempre, às vezes? Como que funciona? Uma comorbidade, Se né? não sempre, quase sempre. Quase sempre. Sempre é difícil a gente falar, mas é quase sempre todo autista é TDAH também. Ah, tá. Ou vice-versa, né? Então, peraí, deixa Quase eu ver. sempre. Porque o autista não tem aquela TDAH. questão do hiperfoco? Então, e o TDAH também. Também. Então, aí já que você falou de hiperfoco, até gostaria de falar um pouquinho sobre vamos, hiperfoco. sim. Porque o hiperfoco, muitas vezes, ele é criticado, né? E, na verdade, a gente tem que usar o hiperfoco a favor do autista ou do TDAH, né? Então, muitas vezes, o hiperfoco é uma coisa que vai fazer a pessoa se desenvolver pra caramba. Quando que o hiperfoco não faz bem para a pessoa? Quando ela esquece de comer, esquece de tomar banho, esquece de dormir. Aí não, né? Mas quando é numa atividade, a pessoa entrou no hiperfoco do assunto, isso não é um problema, né? E queria trazer mais uma característica autista, pensamento rígido, né? Então, assim, pensamento rígido, quando a gente está trabalhando com cliente autista, é muito importante que ele entenda quando que o pensamento rígido dele está fazendo mal para ele. Então, ele traz para mim preto, branco. Eu falo, gente, entre o preto e o branco tem, assim, uma infinidade de tonalidades de cinza, certo? De tons de cinza. Então, é importante a gente trabalhar essa flexibilização em prol da qualidade de vida do cliente. Porque você acha que muitas vezes eles, assim, acham que o fato de ser preto e branco, eles estão certos, é isso, né? Então, assim... Sim, essa rigidez acaba ficando como uma... não, eu sou correto, por exemplo. Isso, principalmente nas interações sociais, nas interações afetivas, né, nos casais, entendeu? Isso aí a gente tem que trabalhar bastante flexibilização. Uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente falar é que, assim, a gente escuta, né, os profissionais de saúde mental falando que essa questão das redes sociais, ela está dificultando, por exemplo, leitura facial, enfim, né? Parece que o autista, ele é bem, assim... ele tem dificuldade de fazer esse tipo de leitura. Você acha que essa questão das redes sociais realmente atrapalha? Por exemplo, a pessoa só fica lá escrevendo mensagem, por exemplo, a gente escuta, né, que o autista, ele tem dificuldade de, abstração, ele é muito concreto. Você acha que isso piorou? Entender, ironia, Isso. Né? Isso, ó. Então, mais duas questões, né? Eles têm bastante dificuldade de perceber o ambiente e têm bastante dificuldade de entender sarcasmo e ironia. Isso, perfeito. Era isso que eu queria dizer. Isso. Então, o que acontece, né? Por exemplo, vamos pegar a moçadinha adolescente, né? Quando lança uma moda de um tênis, eles todos querem ter o tênis, né? O autista não vai com esse tênis. Ele vai de Bamba Maioral, mas assim, Bamba, né? Da minha época lá atrás, né? Se tá todo mundo de All-Star, ele vai estar com tênis que não tem nada a ver, para ele tá tudo bem, né? O que acontece, né? Você está falando das redes sociais. Vamos pensar assim. Se você é um neurotípico ou um neurodivergente que está demais na rede social, você automaticamente não está interagindo com o ambiente, certo? Então, você está tendo prejuízo de repertório que o ambiente está trazendo. Só que o neurotípico, como ele não tem essa questão, se ele largar a rede social e for fazer outras coisas, ele vai conseguir desenvolver aquela habilidade com mais rapidez. O autista que já tem essa dificuldade, né, ele só vai acentuar. Então, veja, ele já tem uma dificuldade de perceber o ambiente.
já tem uma dificuldade de perceber, de entender ironias e sarcasmo. E ele vai ficar ali na rede social, ele vai interagir menos com o ambiente, ou seja, ele vai diminuir as possibilidades que ele teria de desenvolver isso, entendeu? Acentua, né? Ele já tem uma dificuldade e aí ele vai ficando complexo para ele conseguir desenvolver. Isso traz isolamento social. Traz, porque daí você pergunta assim, né? Como é que tá seu final de semana? Eu fico meu final de semana no meu quarto. Mas aí você pergunta, o que você fica fazendo? Eu fico jogando contra as pessoas, né? Só que é num ambiente absolutamente controlado. Né? Qualquer coisa ele sai. Exato, e muitas vezes a interação é de texto, às vezes a interação nem é facial, não tá nem ali. Então, assim, tem uma série de coisas que você não precisa desenvolver para estar no seu quarto jogando videogame, né? E aí, o que acontece? Eu pergunto, mas assim, você não sente falta? Até a gente descobrir junto, ele tem dificuldade, e aí ele preferiu não avançar nas relações sociais, nas interações sociais, porque é muito difícil para ele. E isso traz super ansiedade. Então, é melhor nem pensar nisso e ficar no quarto, né? Ou ele tem vontade, mas ele não se acha capaz. Ou ele já tentou muitas vezes, mas é muito desgastante. Então, na verdade, assim, você precisa ficar investigando, você está entendendo? Né? Por onde vai a dificuldade? O que a gente vai fazer para isso? Você está entendendo? O papel da família, como que você orienta? Vamos supor, para um jovem, não para um adulto, porque aí acho que ele escolhe, mas para um jovem, incentivar sair, forçar sair, forçar fazer o que não gosta ou acolher o comportamento. Olha, ele é assim, como que é? Eu acho que é legal até falar em relação à seletividade alimentar, né? Porque eu acho que os pais ficam muito confusos, tem que ficar empurrando, fazendo da vida daquele jovem, enfim, um inferno, tem que comer, e aí a pessoa, né, a primeira chance de autonomia, ela vai pedir no iFood batata frita, sei lá. Eu acho que deve ser uma coisa confusa para a família, né? Como agir. Isso, ó. Então, o papel da família, né, tanto para o neurotípico como para o neurodivergente, ele é fundamental para a qualidade de vida, né? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a questão da alimentação com o neurotípico, depois a gente vai para o autismo. Mas, por exemplo, ó, uma pessoa me procura porque, sei lá, filho ou filha de 12 anos está com super sobrepeso, come demais, o que eu faço, né? Primeira coisa que eu faço é fazer a família entender que para esta pessoa passar por uma reeducação alimentar, a família toda vai ter que contribuir para isso, né? E às vezes as famílias me falam, não, mas a pessoa tem que se controlar, tem que ter lá um vidro cheio de bombom, a pessoa tem que passar perto e se controlar. Eu falo, não, no primeiro momento, não. Você tem que retirar o estímulo, apresentar coisas saudáveis e promover um ambiente que essa pessoa possa se alimentar bem. Então, já estou falando do neurotípico, que já é um super desafio. Quando a gente fala sobre seletividade alimentar em autista, isso assim, é muito mais complexo. Então, assim, a família precisa acolher e tentar aos poucos ajudar nessa rigidez, nessa seletividade alimentar. Né? Então, assim, também proporcionar um ambiente de alimentação saudável junto ali. Né? Mas, assim, vai ter que ter uma tolerância, você entende? Porque, assim, quem tem uma seletividade alimentar muito forte, a pessoa consegue avançar até certo ponto, né? Eu não sei se é tão simples assim. Mas o ambiente familiar, ele pode ajudar muito. Tá. No sentido do que você vai ofertar. Porque se a pessoa só fala que só quer batata frita e você só tem batata frita em casa, você está reforçando um comportamento, né? Claro. Então, às vezes, a gente precisa remover o estímulo dos alimentos que realmente a pessoa precisa deixar de comer e apresentar uma variabilidade e ver o que dentro daquela variabilidade a pessoa consegue avançar. Porque eu acho que você falou até antes, né, de começar, por exemplo, tem muito problema com textura, tem muito problema, enfim, com mistura, com molho. Então, de repente, dentro daquele alimento mais sequinho, mais, enfim, né, mais simples, vamos dizer assim, tem realmente várias opções. Então, além da batata, de repente, a pessoa também toparia algum outro vegetal crocante, enfim. Né? Acho que sempre apresentar é importante.
não pode desistir, né? Porque o que a gente vê, no meu caso como nutricionista, é que a família faz isso 15 dias, dali a pouco voltou a pedir pizza e já volta naquela, não, ele tem que se controlar. Né? E não acontece isso. Não acontece. Porque eu acho que também permeia um pouco do pensamento rígido. Então, eu como assim. E pronto. E pronto, né? Então, eu acho que aí é complicado. Trabalhando mesmo, né? exaustivamente a flexibilização do pensamento, né? Vai ajudar a pessoa a olhar para uma variabilidade de alimentação, né? Tipo, considerar a possibilidade de que ela pode... Considerar. Aí você pode pegar, sei lá, alguém da família, pegar essa pessoa que tem seletividade alimentar ou muita dificuldade, vai passear no sacolão, leva para ver. Eu já fiz isso. Peguei cliente e fui no Oba, né? Que, assim, o Oba tem uma... É lindo. É bonito. É verdade. Artístico, né? Polves orgânicas maravilhosas, aquelas frutas lindas e coloridas, então a gente ia... Organizada. E lá tem a degustação, né? Que você pode... Degustação, né? Eu já fui com cliente no varejão justamente para a gente pegar fruta por fruta. Então agora você vai escolher uma, a gente vai para a clínica, vai comer lá, mesmo que depois você queira comer uma pasta de Nutella, mas a gente vai começar com a fruta, né? Eu já fiz degustação de fruta dentro da minha sala, semanas a fio, assim. Nossa, e foi legal o resultado? Foi muito legal. Foi muito legal. Ai, gente, psicóloga, né? Não, Você vê que... completa. Não, meu Deus do céu. Então, e esse caso que eu fiz essa degustação nem foi com neurodivergente, não foi com autista, foi com paciente, neurotípico mesmo, sabe? E que também tem... A minha filha tem muita seletividade. Meu Deus, é muito exaustivo. E ela tem 12 anos. E ela não come. Entendeu? Não tem. Ela não come. Então, aos poucos, agora ela está... Ela aumentou um pouquinho, eu falei né? que ela tinha 12, mas ela tem 11, né? E ela vai aumentando, aos poucos ela vai, mas assim, para mim também é muito cansativo, porque você tem, eu brinco que tem que fazer o buffet do self-service. Tipo isso. Entendeu? Então é bem cansativo você... Porque você nunca sabe, por exemplo, né, a criança chega super cansada da escola, com fome, aí você não sabe, você vai apresentar só o que ela não come, né? Então, um dia, ok, dois... Então, é muito difícil. Eu vejo essa dificuldade no consultório, né? Porque às vezes vem a mãe, vem com uma super expectativa, mas assim, é um trabalho contínuo, não é que assim, uma consulta vai resolver isso, né? Então, é muito importante. E antes, os pais... Né? Eu vejo, a gente almoça na minha mãe todos os dias, que tem uma pessoa que faz almoço. Então, é uma pessoa que está lá para fazer isso. A variedade de coisas que ela consegue fazer é muito maior do que a que eu tenho tempo para fazer quando a gente está só em casa. Né? De vegetais, de cortes de legumes. Né? Então, eu acho que para a pessoa que está... Né? Que ela, por exemplo, uma mãe que tem que fazer almoço e jantar... É complicado. É puxado. É puxado. É muito puxado. Né? Assim, eu acho que tá ficando cada vez mais fácil da gente ir atrás disso. Por exemplo, você pode ir numa loja da Swift, por exemplo, você pode encontrar coisas assim super industrializadas lá que não é uma boa, né? Mas você encontra lá um pacotinho de espinafre. Não tem. De brócolis congelado. Você encontra de mandioquinha, entendeu? Então, tipo assim, tem alternativas, né? É que para a família também não é fácil, né? E eu, como psicóloga, eu também tenho que entender que para a família não é fácil e também tento trazer esta família para entender que eu tenho uma escuta da complexidade da situação para a família, né? Então, assim, eu deixo bem claro para todo mundo que eu não estou lá para julgar ninguém, que eu estou para ajudar, para acolher, mas assim, que não vai ser fácil, não é, né? Uma coisa que me preocupa muito, assim, é o envelhecimento dessas pessoas, né? Porque você fica pensando, o envelhecimento ele já traz, né, vários prejuízos cognitivos, né? O envelhecimento do sistema nervoso, do cérebro e tal. E a parte nutricional é muito importante nessa fase, né? Principalmente para a mulher pós-menopausa. Então, por exemplo, a pessoa só comeu macarrão e batata a vida inteira, ela não tem um nutriente. Isso me preocupa demais, né? Então, eu acho que não dá para desistir dessas pessoas, assim, porque lá na frente isso pode trazer demência precoce, né?
Até a gente teve aqui um médico que ele falou bastante sobre a alimentação, como a alimentação pode piorar os sintomas. Não sei se é sintomas que fala, mas, por exemplo, numa pessoa TDAH. Então, assim, o excesso de açúcar, o excesso Você falou lá no consultório, de doces. né? Você percebe isso também no comportamento dos seus pacientes? Assim, se ele consegue ter uma alimentação mais regrada, também aumenta o conforto dele com esses sintomas? Então, agora eu vou falar. Então, agora essa parte esse assunto, né? Essa parte da história, lá, assim, eu adoro, né? Então, assim, eu comecei percebendo isso em mim, Tá. né? Porque, assim, eu tive a sorte de nascer numa família onde a alimentação é uma coisa muito cuidada, respeitada. Então, eu cresci num ambiente de variedade de verduras, legumes, frutas, grãos, tudo isso, desde criança, né? E aí, depois de adulta, eu trouxe isso para a família que eu montei. Mas mesmo antes de montar minha família, nos anos que eu morei na Europa, eu não comia, eu ficava saindo para comer, até não tinha dinheiro no começo, mas assim, eu comprava brócolis, eu comprava pão low carb de grãos, essas coisas todas. Eu ia numa lojinha que tinha chás, suco de tomate, suco de cenoura. Então, eu sempre pratiquei bastante isso, né? Então, já é um assunto que me agrada pra caramba. E eu tinha muito parâmetro de como eu me sentia quando eu comia a comida que eu fazia, quando eu comia certo, e quando eu saía para comer qualquer coisa que eu me sentia pesada, desconcentrada, com preguiça e tudo mais. E a coisa foi indo. Aí eu montei minha família, ensinei meu filho a comer super bem e tudo mais. Tá bom. Aí, de uns anos para cá, eu já comecei a me preocupar com a minha alimentação, já pensando na terceira idade, né? Porque eu acabei de completar 55 anos. Então, de uns anos para cá, eu comecei a ter bastante preocupação com isso. E aí, recentemente, eu li um livro que chama A Revolução da Glicose, né? Que eu vou até, com licença, eu vou pesquisar o nome da escritora. Ah, mas a gente pode deixar também aqui na descrição vale bastante do a pena. vídeo. Você conhecia esse? Sim. A Revolução da Glicose, da Jessie Inchauspé. Então, o que aconteceu? Jessie Inchauspé é britânica, né? Ah. E em algum momento da vida dela, ela sofreu um acidente numa cachoeira com os amigos e tudo mais. Ela teve que ficar muito tempo imobilizada. E depois disso, ela fez uma transição de carreira, né? E ela foi trabalhar numa empresa onde desenvolvia uns aplicativos para fazer monitoração de glicose no organismo. E ela começou fazer essa monitoração Que é aquele nela. sensor. Isso, ela começou a fazer nela essa monitoração, esse monitoramento. E aí, o que aconteceu? Ela começou a descobrir alguns picos de glicose e tudo mais. Bom, enfim, aí ela foi desenvolvendo lá os estudos dela. E no livro dela, ela fala sobre achatar a Curva de absorção. a curva glicêmica. E ela explica como fazer isso, né? Então, ela fala que todas as refeições nós devemos começar com alimentos crus, com salada. Depois a gente vai comer a proteína e, por último, o carboidrato. Tá. E aí, como eu já curto pra caramba fazer isso, eu comecei a fazer. E aí, a semana que eu consigo fazer isso, assim, com bastante detalhadamente, eu sinto que minha cognição, ela aflora, né? E eu sou super cuidadosa com isso, porque, por exemplo, às vezes eu termino um atendimento meio-dia, eu vou começar outro a 1. Eu não posso comer qualquer coisa para começar atendimento Morrendo de sono, caindo lá. E não lembrar o que o paciente está falando direito. Então, assim, eu comecei a ficar cada vez mais Mas você rigorosa. sentia nesse nível, assim, de... Ah, eu sou muito ligada. Eu fico muito ligada com o que eu tô sentindo. Mas, Legal. assim, exageradamente. Eu gosto. E aí, eu comecei a fazer essas coisas. Aí, eu faço uns bowls de salada crua, assim, gigantescos na hora do almoço. E comecei a ver que isso estava, assim, melhorando demais o meu desempenho profissional, né? E aí, baseado nisso, chega a paciente com transtorno de ansiedade, com crise de pânico, entre outras coisas. E aí, vou fazendo todo o levantamento da história de vida da pessoa para entender o que está acontecendo.
Mas eu não consigo deixar, não perguntar como é que a pessoa se alimenta. E aí a pessoa vem me falar que ela levanta, sai de casa para trabalhar em jejum, 11 horas da manhã vai comer um pacote de bolacha recheada. Eu falo, não tem como. Não tem como. Você não está se ajudando, outra amiga. questão terapêutica, mas a gente precisa olhar para isso também. E é bem incomum isso, né? Porque assim... Incomum? Não, é bem incomum você pensar que a psicóloga vai fazer esse tipo de pergunta. Achei que era um comportamento. Né? Não. E assim, eu É um deixo bem comportamento comum. Super comum, ainda mais assim, por exemplo, se a pessoa tem dupla, tripla jornada, então ela faz estágio de manhã, depois vai para trabalho à tarde, faz faculdade à noite. A gente vê isso no transporte público, né? A pessoa tá com um saco de salgadinho fofura, 6 horas da tarde, indo para uma faculdade. Não tem como, Não né? tem como. E aí, os clientes falam assim, ai, mas eu fico sem energia. E aí eu deixo bem claro, eu falo, olha, eu não vou assumir aqui, não vou entrar numa seara que não é a minha, que é de uma nutricionista Passar uma formada, dieta, não vou fazer né? nada disso. Mas assim, minimamente saber como é que são os seus hábitos alimentares, eu preciso até para te encaminhar para uma nutricionista. Porque a pessoa chega tão cheia de demandas que se na hora eu falar, você já vai para nutricionista, Ela não volta mais, né? Então a gente precisa ajustar uma série de coisas. Não, total. Então eu falo que eu faço tipo um trabalho pré-consulta com nutricionista. Aí quando eu vejo que agora você está preparado, né? Porque ó, eu tô falando sobre esse assunto aqui faz várias sessões, você já deve estar assim, sabe, cansada, mas eu não posso deixar de abordar esse assunto. Não, agora acho que eu tô pronta para ir para nutricionista. Eu falei, então tá bom, então você vai. Então agora você vai e tudo mais. E na época que eu fiz faculdade de psicologia, né, que foi dos meus 45 até os 49, quase 50 anos, o que eu fazia? Da metade da faculdade para o final, eu tinha trabalho, estágio e faculdade, né? Gente, eu levantava de manhã cedo, eu fiquei numa monotonia alimentar. Eu fazia uma panqueca gigante de ovo com batata doce. Eu fazia várias porções, eu colocava na marmita térmica e aí ao longo do dia eu ia comendo no carro, às vezes de um lugar para o outro, porque eu não queria entrar em lojinha de conveniência para comprar coxinha. Um pão de batata. Entendeu? Porque eu falava assim, gente, não dá. Eu não tô tendo tempo de fazer exercício físico. Se eu terminar a faculdade comendo desse jeito, eu vou estar acabada no final. E eu não queria, né? Então, eu tomava bastante cuidado com isso, né? E aí você vê depois que seus pacientes, né, acabam tendo essa adesão numa dieta minimamente mais saudável. Acho que nem precisa ser grandes coisas. Você percebe um resultado? Eles percebem também? Eu pergunto, como é que foi sua semana? Essa semana eu me senti super bem, porque eu consegui fazer refeição de almoço e janta. Você comeu salada? Eu consegui comer tomate e alface. Nossa, aí eu reforço pra caramba, Positivo, né? sabe? Você comeu arroz, feijão, e tomate e ovo. Eu já tô pulando de alegria. Porque parece que essa comida de verdade que se fala hoje em dia, né? Parece que virou exceção nas mesas. Virou né? um luxo. Virou um luxo, Né? E você sabe que você falando do alimento, desculpa te cortar, Rê. Uma vez minhas crianças eram pequenas, e aí eu falei assim, mas porque meu filho, nossa, agora ele só quer comer miojo. Mas era bem pequeno, tipo uns 3 anos. Aí o meu médico falou assim, porque ele vai no mercado e compra o miojo. Então, o que ele quis dizer, se não tem, ele não vai comer. Você vai enfraquecendo esse hábito, né? lógico. E aí eu vejo que isso é muito sério. Outro dia minha filha falou, nossa, ela tem 11 anos, ela gosta muito de fruta. Não tem uma fruta nessa casa? Eu falei, realmente, a obrigação de comprar fruta é minha. Não vai chegar plasmada e ela não vai também. Hoje eu fui na feira e comprei fruta. Sim. Então, eu acho que tem, assim, a gente dessa geração de pais tem que fazer uma meia-culpa também de que é nossa obrigação. Sim, a né? gente tem responsabilidade. Responsabilidade. Sobre isso. Isso aí faz parte da educação como um todo, né? Ensinar a se alimentar corretamente, né? Total. E eu Dá acho que trabalho, mas a gente dá precisa trabalho. fazer isso.
E eu acho que também em relação à atividade física, ao movimento, né? Porque às vezes, assim, a gente sabe, né? Você assiste Instagram, YouTube de psiquiatra, que eu assisto muito isso. E você vê que, assim, né? Saiu até estudos falando que a atividade física é como se fosse um remédio, um antidepressivo natural. Né? Então, às vezes, a pessoa está lá só no videogame e tal, só que a gente também, muitas vezes, está lá no Netflix, está lá, né, fazendo aquela leitura, né, no celular. Então, assim, a família também, se ela quer que o filho, né, tenha uma intimidade maior com o movimento, também precisa, né? No sábado eu fui num parque, fazia muito tempo que eu não ia. Aí você vê que tem famílias que, assim, estavam lá com a cestinha de piquenique, estavam lá com a bicicletinha da criança, estavam curtindo aquele momento ao ar livre também, né? Isso. Acho que é um desafio geral, né? Constante. São muitas demandas que a gente tem que fazer. Tem a questão da segurança também, né? De você sair, por exemplo, você vai deixar o seu carro na porta de um parque, pode ser que você volte, o carro não esteja lá. Enfim, tem muita coisa que você pensa, né? Então... Mas eu acho que... não sei, é uma coisa que você trabalha com seus pacientes? Porque a gente ficou sabendo que você é super esportista, né? Eu faço atividade física 6 dias por semana, né? Daí a Renata até falou pra mim, você não faz 7, porque você sabe que você tem que descansar um dia, né? E, na verdade, é isso mesmo, né? Até de férias, quando eu vou viajar pra qualquer lugar, eu acho uma academia, assim... de bairro que for, mas eu dou um jeito de ir pra academia, dou um jeito de correr, porque realmente eu gosto muito, né? Gente, a bioimpedância dela foi a coisa mais linda. Né? Você vai eu vou emoldurar. Né? Eu falo assim, olha, gente, ela começou comigo, ela pesava 150 quilos, olha que lindo que ela começou. É muito legal. Então, isso. Também trago isso para os meus clientes, né? Falo sobre a importância. Eu explico que nós não somos seres naturalmente sedentários, nossa natureza não é de sedentarismo, né? Então, a vida que a gente leva hoje, ela vai totalmente contra ao que é o nosso organismo e ao que o nosso organismo precisa para ser minimamente saudável. Mas, às vezes, para eu construir isto com o cliente, demora 6 meses, 1 ano. Entende? Você tem que tirar o cliente do olho do furacão, das crises de pânico, de ansiedade, primeiro. Isso. Né? Também, se você põe também muitas cobranças, ele espana, né? E, às vezes, também, quando o cliente chega, ele fala assim, eu queria ser que nem aquelas pessoas que levanta com uma super energia de manhã e vai fazer exercício. Eu falo, olha, tá bom, assim, não dá, nessa situação que você chegou, não dá pra gente começar disso, mas veja... Mesmo que você queira isso, é importante que você entenda que mesmo aquela pessoa que tem aquela rotina e que vai, nem todo dia essa pessoa está motivada. Porque, às vezes, quando a pessoa vê de fora uma pessoa que tem muita disciplina para ir para a academia todos os dias e correr e fazer alguma outra coisa, a pessoa acha que aquela que faz isso todos os dias tem uma facilidade para fazer aquilo que ela está motivada todos os dias. E eu explico que não. Pode ser que a maior parte dos dias ela esteja realmente motivada, mas tem dia que a gente vai porque a gente tomou uma decisão que a gente vai com frequência, né? E que isso também é um processo de construção, essa regularidade. A gente trabalha com regularidade comportamental. Não é um dia de academia, a gente trabalha com regularidade comportamental. E isto é uma construção. Eu acho que você falou 2 palavras que são chave. É mais sobre disciplina do que sobre motivação. Com certeza. Né? E, por exemplo, uma pessoa TDAH, ela vai estar super motivada. Ela se matriculou ali, pagou aquele bom um ano de academia. E aí, ela vai estar super motivada com todo o entorno. Comprar as roupas, comprar o tênis. Porque é uma coisa dopaminérgica, né? Assim, né? E aí, quando ela viu que é hoje, é amanhã, é depois aí já perdeu a graça. Né? Então, e aí o trabalho com uma pessoa que é TDAH, por exemplo... Porque nós duas somos totalmente isso, assim. É construção, é planner, é o tiquezinho ali. É o continuar fazendo quando ficou meio chato. Exato, é o emoji que você põe, é aquele destaca texto amarelinho. São 1000 estratégias, né? E assim,
Caiu, tudo bem, começa de novo, vamos lá, tá tudo bem. Todo mundo, sei lá, você não vai 2 dias, 3 dias, mas volta, vamos lá. Você acha que o estudo de música, porque assim, pelo que você contou, você sempre foi uma pessoa disciplinada, você estudava 8, 9 horas, enfim, né? Fez faculdade, trabalhando, fazendo estágio e tal. Você acha que essa disciplina você construiu ou é uma coisa nata sua, assim? Você sempre foi assim? Ai, não, eu acho que é tudo. Talvez eu tenha uma facilidade para me engajar na disciplina, mas eu venho de um ambiente de pai alemão, né? Porque meu pai é filho de alemão, né? Tem isso também que ajuda bastante. Então, assim, meu pai é super disciplinado e minha mãe não tão disciplinada, mas qual que é essa questão da alimentação? Ela era muito engajada. Que ela trouxe da família dela também, ela trouxe da minha avó. Né? Então, assim, ela preparava a nossa alimentação, as refeições, assim, todos os dias, com variedades e tudo mais. Aí, o que acontece? Isso, junto com a disciplina do meu pai de horário e tudo mais, e mais o estudo da música que começou com 5 anos de idade, a minha vida se construiu dentro de uma disciplina. E música, o que acontece? Você estuda 6 dias para você ir na aula uma vez na semana. Então, você começa dando meia hora, 1 hora, 2 horas. Com 13 anos, você está estudando 3, 4 horas. Já tá. Eu perdi os livros, né? Sabe o que eu fazia? Eu estudei desde os 5 até... formalmente até os 19, sabe o que eu fazia? Eu não lia as partituras, eu tirava tudo de ouvido e, tipo, ficava a aula inteira, tipo, eu tirava a música da campanha eleitoral e tocava para professor. Então, você vê que, claro, gente, por isso que eu não virei pianista. Assim, Eu acho que eu tenho bastante facilidade para ter disciplina. Na verdade, eu amo rotina, sou apaixonada por rotina. Exatamente. Eu tenho a minha amiga, que até já veio no podcast aqui, a Cris Médica, ela fala, eu amo rotina. Nós adoramos o caos. Eu amo rotina, acho que a rotina é uma coisa chiquérrima. Eu acho também, eu acho demais, eu acho sabe? uma coisa chiquérrima, eu amo rotina. Sair da rotina, pra mim, me estressa. Eu saio também, tudo bem e tal. Mas até... É programada a saída de rotina. Eu tirei férias agora em janeiro, né? E, tipo assim, lógico, a gente queria visitar um monte de coisa. Não, mas vamos pra academia amanhã de manhã. Então, a gente ia pra academia, tipo, 6h30 da manhã. Daí, voltava pra tomar o café da manhã do hotel pra depois sair pra visitar os lugares. Eu acho que a pessoa disciplinada não tem aquela permissividade do eu mereço. Eu acho que isso... Não, eu mereço um jejum intermitente. Ela falou um jejum intermitente de 18 horas. Hoje eu não vou treinar de manhã, eu vou fazer o jejum. Não, porque chegou nas férias, eu queria fazer jejum intermitente, porque eu não tava, tipo assim, tava malhando, mas não tava fazendo tanto. E assim, ia pra praia, botar biquíni, daí... Aí meu namorado, mas você tá me fazendo passar fome. Eu falei, não, você pode comer. Não, mas você não tá me proporcionando momentos de alimentação. Eu falei assim, ó, eu vou fazer jejum intermitente até 5 horas da tarde, porque eu vou estar de biquíni, porque a gente vai estar na praia e eu quero ficar bem assim, entendeu? Tipo assim, eu acho isso maravilhoso. Por exemplo, eu queria te fazer uma pergunta. Para quem está acompanhando a gente, que tem, por exemplo, o marido, o companheiro que é totalmente junk food, a pessoa quer se engajar em exercício, dieta, eu sei, porque assim, eu recebo essas pacientes todos os dias no meu consultório. É muito difícil se a família toda não assim, porque assim... Pelo menos o casal tem que estar engajado. Porque assim, parece que é uma lei da gravidade. Subir é muito mais difícil do que descer, né? Então, por exemplo, o que a gente vê é assim, a pessoa casou, ela não fumava, não bebia, e aí ela casa com uma pessoa que tem hábitos muito ruins, dali a pouco ela tá no bar também, né? Como fazer isso? Existe uma estratégia para isso, assim, para você conseguir, né, motivar a pessoa para que ela se engaje com você em hábitos saudáveis, ao invés de você, né, ladeira abaixo com ela? Senão o casal começa a ter vidas completamente dissociadas, apartadas, né? Exatamente. Então, Renata, eu vou falar uma coisa, aí você me corrija se eu estiver errada. Assim, ó. Quando a gente pega, por exemplo, você pega esses 2 perfis assim, né? Então, a pessoa tá lá nessa vida de junk food e tal, não sei o quê. Se a gente falar pra pessoa, tipo, você tem que sair disso, você tem que se privar. Então, você tem que parar de beber, você tem que parar de comer, não sei o quê. Então, para um perfil de pessoa, até funciona. Ela vai falar, tá bom, é 8 ou 80, então eu vou parar com tudo, tá bom. Um outro perfil de pessoa, ela vai espanar. Então, eu tenho uma estratégia, às vezes, na clínica, eu falo assim, ó,
você não vai parar, você não vai se privar. Já vai fazer o seguinte, a gente vai começar a incluir na sua rotina uma maçã. Então, em vez de você comer, tipo, um biscoito, tipo assim, um sanduíche e um doce, você vai comer um sanduíche, uma maçã. Se sobrar espaço, aí você come o docinho. Então, a gente vai incluindo aos poucos algumas coisas, porque daí vai sobrando menos espaço para aquelas coisas que não são tão desejáveis assim, entendeu? Eu tento desenvolver essa linha, às vezes, dependendo da situação. E às vezes dá certo, né? Então, em vez de tirar tudo para aquela pessoa não se sentir tão... Não, tudo é privação. Não, então você vai começar colocando uma maçã. Beleza, então vai uma maçã por dia, tá bom? Então vai. Então essa semana como é que foi? Foi um hambúrguer e uma maçã, depois foi uma pizza e uma maçã. Pô, legal. Era pizza e um chocolate, sim, né? Sim. Beleza. Aí deu lá 2, 3 semanas. E agora, o que vai ser? O que a gente vai fazer agora? De manhã você faz o quê, né? É o pão francês com manteiga e... o pão francês com manteiga lá, café com leite. Tá bom, pode ser. Mas vamos colocar uma proteína, então? Você vai comer o pão francês, vou colocar o ovo, né? E sempre junto com a Nutri, né? Vamos junto com a Nutri. O que você falou pra Nutri? O que ela te propôs? Ela propôs isso aqui, mas tá muito difícil. Então, combina com ela. Por onde você começa? Se você não vai dar conta de praticar esse cardápio desta maneira, fala pra ela que você vai precisar de uma coisa mais gradativa. E a Nutri sempre vai poder te ajudar. Então, eu peço pra ter esse diálogo, entendeu? Né? E às vezes eu tenho bons resultados com isso, né? Mas acho que tudo parte de uma predisposição da pessoa também querer... Não, você vai ter que querer, né? Não, milagre não vai ter. Da né? outra pessoa também Sim, querer. E eu vejo por mim, minha maior dificuldade não é comer. Eu comeria super saudável todos os dias. O pior para mim é fazer. Então, eu acho que para muitas pessoas, que tipo, a pessoa trabalhou o dia inteiro, aí ela chegou cansada. Não, tem curso, não é que assim, o seu dia ele não acaba às 6 da tarde, né? Você sempre tem atividade à noite, então... Nossa, ontem eu tive que estudar. Gente, com meu filho, isso para mim é sofrido, né? Porque você... sei lá, é que eu sou chata também. Mas para algumas pessoas é mais fácil. Mas eu acho que, assim, para algumas pessoas o difícil é o fazer. Aí você entrou no seu celular, você pediu, chegou uma marmita, é muito fácil, é muito mais fácil. Né? Até para instalar... Tem que ter uma organização, né? Tem que ter uma organização. É. Para instalar hábito de tomar água. Tem cliente que chega no consultório e não toma um copo d'água. Eu falo, gente, mas como que você quer sobreviver sem tomar água? Não vai dar. Eu não tenho sede, a pessoa não fala não isso. tenho. Não, eu tenho. Hoje eu tenho, porque eu comprei aquela garrafona assim, térmica, e deixo na minha mesa, e aí o hábito deu. Não, quanto mais água você toma, eu mais tenho sede você agora. tem, né? Mas assim, o seu corpo ele tenta se adaptar, porque aí você não toma, ele tem que sobreviver. Só que ele sobrevive naquele mínimo, né? Naquele basal. E, por exemplo, enxaqueca, tipo, um dos motivos mais gatilho é desidratação. Então. Né? Então, às vezes a pessoa vem com queixas, assim, que são bem pontuais e que muitas vezes... E a questão também de micronutrientes, né? De vitamina, de minerais. A pessoa que tem um repertório alimentar muito limitado, né? Ela precisa suplementar, não tem jeito, né? Então, sempre é importante, né? Por exemplo, uma pessoa com seletividade, a gente não vai deixar a pessoa, né, só com, sei lá, carboidrato. Bom, então você não vai comer? Então vamos dar fibra, vamos dar, né, ômega 3, vamos colocar lá, né, um polivitamínico para melhorar um pouquinho também o aporte de micronutrientes. Isso também melhora, né? Porque o estresse oxidativo, né, a ansiedade, a depressão, elas geram estresse oxidativo, né? Muito, né? Mas assim, é uma construção aí de médio prazo, no mínimo, né? Não é de curto prazo. São processos, né? Então, eles tendem a ser lentos, né? Mas eu acho que é muito legal o nosso tempo, já voou. Nossa, gente, passou muito rápido. Eu acho muito legal essa sua visão bem abrangente, né? De várias frentes que tem que ser trabalhada, né? Eu tenho uma visão integrativa da saúde. Eu não consigo, eu falei para Renata que eu não consigo ver saúde mental desmembrada de nutrição. Não consigo entender. Eu acho que anda junto, eu acredito que ande junto, né? Eu pratico isso. Não, com certeza. É que, assim, é o que eu falei, é muito incomum, porque, assim, um profissional que não costuma encaminhar para nutricionista é psicólogo.
né? Eu trabalho de Então, uma maneira muito interdisciplinar. Eu encaminho para o nutricionista, quando é necessário, encaminho para o psiquiatra, né? Falo Pro muito. personal. O personal de atividade física, eu tenho uma legal. abordagem integrativa, meu olhar, né? Claro que eu sou analista do comportamento, o diálogo, a escuta terapêutica, mas assim, tem muito mais, né, para acontecer. Muito legal. não dá para depositar toda a expectativa de melhora no seu acompanhamento, Não tem como, né? não é Assim, suficiente, não é suficiente. Para qualidade de vida, não é. Tudo bem, a pessoa pode chegar e pode falar, Gisela, eu não quero falar sobre isso. Tá bom, eu vou respeitar, vamos lá. Né? Mas eu, de uma maneira geral, eu consigo abrir Espaço para isso, abrir né? espaço para isso. Muito bom. muito legal. Eu acho gente. que assim, foi um episódio muito inspirador. Porque Demais. falamos, assim, de uma troca de carreira numa idade madura, né? Que muitas vezes a pessoa, a mulher, falando diretamente para as mulheres, pode falar, mas agora, o que eu vou fazer? Né? E aí você fez uma mudança radical Nossa, e sendo radical. bem-sucedida. Não, e curtindo, né? se divertindo, namorando, passeando, viajando, né? Eu acho que a gente tem falado muito aqui de você ter realmente condições físicas para aproveitar, né? Muitas vezes uma fase que você tem mais tempo, que os filhos já estão grandes, né? Que você já tem uma situação, muitas vezes, financeira um pouco mais estável, né? Então, só que muitas vezes a pessoa não tem saúde, né? A pessoa não tem disposição, ela não consegue... você falou de fazer trilha, a pessoa não consegue nem fazer uma caminhada, né? Uma viagem, sei lá, para a Europa. Não, assim, dói o joelho, né? Dói as costas, coluna. Por quê? Porque não tem musculatura acessória, tem sarcopenia, né? Isso é uma coisa que realmente, músculo é patrimônio. A gente sempre fala isso, né? Você falou uma coisa legal, né? A condição que a gente tem que ter para fazer as coisas que a gente tem vontade, né? Eu fui fazer a trilha do Machu Picchu em 2023, fui sozinha, né? E aí encontrei com uma galera lá e são 3 dias e meio caminhando forte, assim, né? A maioria da galera é muito mais nova, mas também tem pessoas de 45, 50, 55 e tudo mais. Mas assim, você tem que estar com preparo físico, pra senão você não acompanhar. faz, porque daí você tem que dormir em barraca, entendeu? Se você não estiver bem, você não faz. Né? E assim, aquilo foi tão revitalizante, sabe? E assim, traz uma felicidade tão grande que, não, daqui pra frente eu quero mais saúde. Mais, eu quero melhor, eu quero... Por isso que eu fui... Eu queria marcar uma consulta com a Renata, né? Porque, assim, o resultado da impedância tá super bom? Tá, mas dá para melhorar muito. Eu quero mais disposição, eu quero mais saúde, eu não quero ter dor. Vai ter, a idade traz algum tipo de dor, mas eu quero mais saúde, eu quero mais cognição, eu quero mais lucidez, eu quero mais rapidez. Então, e assim, não é jovenzinha, não é nada disso. Eu tô, assim, feliz da vida com os meus 55 anos de idade. Mas, assim, eu prezo muito a minha saúde. Eu invisto muito nisso, né? E quero continuar fazendo muitas trilhas. Eu vou precisar de uma alimentação muito equilibrada para fazer isso. Lógico, com certeza. Porque senão, dali a pouco, a única coisa que ela preza é ir num restaurante. O único passeio, né? É sair para comer. Exatamente. E é muito pouco, né? Eu acho que tem um mundo para você conhecer, culturas, né? Então, acho que tem muita coisa legal. Muito bom. Deixa suas redes sociais para quem quiser. Você atende online ou só presencial? Eu atendo muito online também. Eu atendo presencial e online. Eu moro em Campinas, São Paulo. Atendo presencial no Espaço Comportamento. E o meu Instagram profissional é Psicologia Gisela Muller. Tá bom? Muito bom. Falar dos nossos apoiadores. Os apoiadores, patrocinadores. Então, se você não conhece a Três Irmãs Cortinas, a gente está perdendo tempo. Com certeza. Porque Eu estou sabendo que vai ter coisas novas. Vai, gente. Dia 10 de abril a gente vai ter uma super live. Nossa, imperdível, pessoal. Olha, com preços maravilhosos. Nossa, só coisas cortina, lindas. de cor. Ai, tem muita coisa linda. Nossa, a gente chega, meu Deus, todo dia chega novidade. Eu fiz uma história, eu falei, gente, você acha que dá para ter saúde mental trabalhando aqui? Todo dia você quer gastar. Exatamente. Coisas lindas de decoração, cortinas, vai ter muita coisa linda. Eu vou deixar aqui o link para vocês entrarem no grupo, quem se interessar.
E a Renata também tem um Eu recadinho, também, né, gente? Hoje ela fez a bioimpedância, vale a pena muitas vezes você passar numa avaliação com o nutricionista. Eu também atendo online, né? Presencial você consegue fazer uma bioimpedância, mas você pode fazer na sua academia também, e a gente faz a consulta online, porque isso pode ser um divisor de águas na sua vida. Então, entre no nosso Instagram, @RenataJudicinutri, meu canal do YouTube também, Renata Judici, tem muita receita, a gente tem os livros, dicas, né? muitas dicas, né? Então Muito segue legal. a gente lá. É isso aí. Agradecer de novo sua presença aqui. Foi muito legal. Agradecer quem acompanhou de casa e até Até a próxima. Tchau, 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 tchau. gente.